o ilustre deputado Paes Lira, do PTC de São Paulo. Excelentíssimo senhor deputado Pedro Wilson, o presidente, neste momento, da Comissão de Direitos Humanos, excelentíssimo senhor ministro Tarso Genro, ministro da Justiça, excelentíssimos senhores senadores da República, deputados e o público em geral presente esta audiência, que é extremamente importante. Eu concordo com a avaliação feita agora há pouco pelo deputado Chico Alencar, de que é efetivamente uma demonstração de democracia. Esta audiência pública efetivamente é uma demonstração de democracia. Não tenho tanta fé quanto o deputado Chico Alencar no Flamengo dele contra o Internacional, que anda muito forte. E também não tenho tanta fé nas afirmações generalizadas que foram expressas aqui, pelo que eu pude perceber, a respeito da posição da opinião pública, embora se diga às vezes opinião publicada, brasileira, no que toca ao caso de Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios dolosos na Itália, condenado por atos de terrorismo envolvendo esses homicídios. Com muita honra, gostaria de convidar para tomar assento à mesa o nosso senador Cristóvão Buarque, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Minha saudação também ao senador Cristóvão Buarque. Condenado, como eu dizia, por 4 homicídios dolosos, atos de terrorismo na Itália, que é um Estado democrático de direito, em processos em que, de acordo com as leis italianas, debaixo da Constituição da República da Itália, que é uma Constituição ao menos tão democrática quanto a Constituição cidadã, votada e aprovada pelo Parlamento em 1988, teve todo o direito de defesa em seus processos, ampla defesa, e foi condenado por esses 4 homicídios. Ele fugiu da Itália, se refugiou inicialmente na França, onde teve um status, inicialmente, de refúgio político, que depois foi revisto por essa república, que também, ao que consta, é um país democrático. O caso de Cesare Battisti tem sido apontado como um caso de violação de direitos humanos no processo. O que se diz, e a posição expendida pelos meus ilustres antecessores aqui, é exatamente essa, é de que o processo, na verdade, não teve os foros democráticos, não teve as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, ele conseguiu chegar com o seu caso à Corte de Direitos Humanos de Estrasburgo. E a Corte de Direitos Humanos de Estrasburgo confirmou as sentenças e negou reconhecer qualquer violação de direitos humanos em relação aos processos criminais sofridos na justiça italiana por Cesare Battisti. Bem, ele alega inocência. E o senador Suplicy nos relatou aqui um modo pelo qual ele descreve que evitava banhos de sangue nas ações políticas armadas de que ele participou, o que me parece muito fantasioso, e é da parte dele, não do senador Suplicy, da narrativa dele, não do senador Suplicy. Eu já ouvi muitas narrativas similares de criminosos se defendendo em processos criminais, e tenho uma experiência de 35 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um ponto muito crucial, eu tenho a palavra. Um ponto muito crucial. A Constituição da República Federativa do Brasil proscreve completamente os atos de terrorismo e de tortura, muito especialmente, e os considera, como de fato a lei veio a considerá-los posteriormente, em obediência ao mandamento constitucional, como crimes hediondos, insusceptíveis, entre outras coisas, de indulto, graça ou anistia. A lei adotada pelo excelentíssimo senhor ministro da Justiça, a dar supedâneo à sua decisão de concessão de refúgio político a Cesare Battisti, também tem dispositivo muito claro que impede a concessão quando o paciente houvesse sido condenado por atos de terrorismo, que foi exatamente o caso do senhor Cesare Battisti. Agora, ele veio ao Brasil. No Brasil, viveu clandestinamente durante algum tempo, como tantos conseguem viver clandestinamente devido a ainda fraco controle que existe com relação a pessoas que vêm ao Brasil, em última instância, fugindo de condenações criminais. É bem verdade que casos recentes foram julgados de modo favorável em situações até piores, em termos de crimes praticados, do que a de Cesare Battisti. Podemos citar aquele Lolo, Olivério Medina,
e outras pessoas que também se dizem militantes de direitos humanos, que combatiam por uma causa e, no combate por essa causa, julgavam-se no direito de assassinar pessoas, julgavam-se no direito de trucidar pessoas, de chacinar pessoas, que foi exatamente o que ele fez, de acordo com a justiça italiana que o condenou. De modo que eu penso que é chegado o momento, sim, do Brasil repensar as suas posições a respeito desses trânsfugas internacionais. Repensar as suas posições com relação à concessão de refúgio político a pessoas que tenham sido condenadas em processos criminais regulares em estados democráticos de direito. Eu não estou me referindo a ditaduras. Qualquer pessoa condenada numa ditadura, sem dúvida nenhuma, que merece a consideração do refúgio político até em primeiro plano, até em primeira análise. Porque numa ditadura, evidentemente, é de se supor que essa pessoa não tenha tido o direito à à ampla defesa e ao contraditório. Mas quando falamos de estados democráticos de direito, que participam do concerto das nações, que têm assento nas Nações Unidas, paritariamente com a República Federativa do Brasil, que tem constituições democráticas, como tem a República Federativa do Brasil, que tem leis penais e processuais, em que existe a defesa, a ampla defesa, o contraditório. Nesses casos, nós deveríamos ter muito cuidado em conceder refúgio político. As pessoas que eu mencionei anteriormente também mataram muitas pessoas. Uma delas queimou viva uma família inteira na Itália. Aliás, era da mesma organização a que pertence Cesare Battisti, se bem me lembro. Queimou viva uma família inteirinha, depois de ter lacrado cuidadosamente o apartamento onde essa família vivia, por questões políticas, e eram até militantes da mesma organização. Depois alegam crime político. Outros vêm aqui sequestrar pessoas, manter pessoas presas em caixas de concreto como animais, e alegam crime político, para tentar obter os benefícios da legislação brasileira, que em muitos aspectos é muito benevolente. Ninguém, senhoras e senhores, irá encurralar o Brasil no canto, de modo algum. O Brasil é um país altaneiro, é um país independente e é um país afirmado no concerto das nações. Então, não nos preocupemos com as pressões que possa haver do governo italiano, no sentido de que tentem nos tratar como país de segunda ou de terceira categoria. Não poderão. Não poderão, porque o Brasil não é país de segunda ou de terceira categoria. Mas, em meu modo de ver, o que a República da Itália está fazendo não é tentar tratar o Brasil como um país de segunda categoria. O que a República da Itália está fazendo é se fazer representar de modo legal, de acordo com as leis brasileiras, perante o Supremo Tribunal Federal, propugnando por uma decisão diferente da decisão defendida pelos ilustres parlamentares e as pessoas que me antecederam aqui. E eles têm direito a isso, assim como o Brasil teria o mesmo direito se a situação fosse inversa. Há algumas similaridades aqui nessa questão, com um caso debatido recentemente aqui do menino Sean. Ou seja, a reciprocidade, o tratamento igualitário entre nações democráticas, de acordo com os estatutos internacionais e em respeito às constituições e à legislação infraconstitucional de cada país. Então, eu não vejo a atuação da Itália desse modo e tenho a impressão que nós devemos olhá-la com maior consideração, tendo em vista exatamente que é uma nação amiga e que recorre aos dispositivos aceitos da legislação. E para finalizar, senhoras e senhores, e para não cansá-los, a minha opinião, e posso lhes assegurar que é a opinião de uma parte importante da população também, é que o senhor Cesare Battisti não sofre risco algum em retornar à Itália, porém deverá retornar. Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra e exijo respeito. Exijo respeito. Eu sou um parlamentar nesta casa e tenho a palavra. Exijo respeito. Vaias não resolvem problema algum. E isso é profundamente antidemocrático. A minha opinião é que o senhor Cesare Battisti deve retornar à Itália para cumprir a sua pena, de acordo com as leis italianas, em respeito às decisões soberanas da justiça daquele país, que é, repito, assim como nós somos, um Estado democrático de direito.